4321. É 4321. Diego Vasconcelos, porque Piauí não pode parar. 4321. Esse é o número. Pra fazer muito mais. Diego Vasconcelos, porque Piauí Eu não pode aprovo, parar. você aprova. Piauí vai aprovar. Pra fazer muito mais. Diego Vasconcelos, porque Piauí não pode parar. O primeiro contato que tive com o nosso convidado para essa entrevista foi revelador. Perguntei o que de fato havia marcado a vida dele. E ele me falou como Deus o livrou de um coma, ainda criança, depois de um acidente de trânsito. A fé em Deus que ele e a família têm me chamaram a atenção. Histórias de superação todos nós temos, mas quantas nós de fato atribuímos a Deus? Depois dessa revelação, descobri um homem dedicado e focado, líder nato, aprovado em 5 vestibulares e 4 concursos públicos. Filho de um ex-lavrador e de uma ex-feirante, de origem humilde, criado em lar cristão e sem raízes políticas. Nosso convidado conheceu a Igreja Evangélica em 1984, com 1 ano de idade, quando os pais se converteram. Em 1987, quando a família fazia um trabalho missionário na Vila da Paz, no auge dos conflitos de ocupação, nosso convidado, ainda criança, foi impactado com a miséria pela primeira vez e sensibilizado para causas sociais. Ele entrou na faculdade com 16 anos. É formado em administração pela UESP, fez 70% do curso de engenharia na Universidade Federal do Piauí, mas o trabalho de bancário e a política atrapalharam a conclusão desse curso. Ele quase foi jogador do Botafogo no Rio de Janeiro. Não gostei muito do time não, mas Botafogo no Rio de Janeiro, para ele fazia um sucesso enorme, né? E ainda faz. Ele fez testes também no Flamengo do Rio, Fluminense, Vasco, mas o pai disse para ele voltar para Teresina porque estava perdendo aula na universidade. O espírito de liderança dele começou na escola, depois na igreja, no Sindicato dos Bancários e agora na política. Em 2012, Tiago Vasconcelos, nosso convidado de hoje, foi eleito a vereador de Teresina pelo PSB com mais de 5.000 votos. Na Câmara Municipal, ele já desenvolveu, na verdade, quase uma centena de indicativos de lei para a melhoria de bairros diferentes aqui na capital. Já teve vários projetos de lei também aprovados e a visibilidade do primeiro mandato aponta Tiago Vasconcelos como um nome forte para a Assembleia Legislativa nas eleições de 2014. Mesmo cheio de planos, ele diz que o projeto da vida dele é servir a Deus como Deus quer. Nós vamos começar então sabendo como Deus ocupou esse lugar na vida de Tiago Vasconcelos, o nosso convidado no Falando Nisso. Vamos começar por aí? Podemos. Primeiro, muito bem-vindo. A tua história é incrível, né? Vamos ver se a gente consegue resumir e traduzir para o nosso telespectador. Vamos tentar. Você tem uma ligação com Deus muito forte. Como isso começou e como ele de fato ocupa um lugar especial na tua vida? Na verdade, Maia, meus pais, eles tiveram a oportunidade de, numa viagem para Capitão de Campos, assistir um culto à noite. A minha mãe, na verdade, ela quase ia sendo freira na juventude, então já tinha esse apego bem religioso. E naquele culto eles se converteram na Igreja Assembleia de Deus. E eu tinha 11 meses de idade, quase 1 ano, quando eles se converteram. E a partir daí eu fui criado dentro de um lar cristão. De um lar cristão, foi orientado às minhas raízes. Você criou o Dia do Evangelho, que foi sancionado pelo prefeito Firmino Filho. Já passou a valer a partir desse ano, né? Já está valendo o Dia do Evangelho em Teresina, a capital. Não havia em vários municípios pelo Brasil afora, mas em Teresina realmente não havia. Nós propusemos, a Câmara aprovou e o prefeito sancionou. Então, a partir do ano de 2013, todo 31 de outubro vai ser comemorado em Teresina o Dia do Evangélico, o Dia da Consciência Evangélica. Muito bom. Agora, você sofreu um acidente gravíssimo quando era criança. Eu mencionei isso na abertura. Como é que foi? Mãe, na verdade, eu tive uma experiência. Aos 7 anos de idade, durante a noite. Eu tive uma visão quase que como um alerta do que estaria por vir. E como eu era mais velho que a minha irmã, eu sou mais velho que ela 2 anos, a minha tia pegando na mão dela, não pegou na minha. E uma senhora que levava também um filho naquela manhã, me pediu que pegasse o papel. E naquele instante que eu peguei o papel para a senhora, parou uma carreta em frente àquela panificadora. Meu campo de visão ficou encoberto, né? E eu olhei e vi um carro muito atrás, só que quando eu atravessei, eu me deparei com um carro do outro lado e ele me jogou por quase 100 metros. Eu
bati a face no meu fio, eu desmaiei, automaticamente eu desmaiei. Mas o detalhe interessante disso tudo é o trabalhar de Deus. Deus tinha um propósito na minha vida. Eu li a Bíblia Sagrada, uma parte que diz que quando Deus tem um propósito na nossa vida, você não morre antes que aquilo aconteça. Então, É verdade. tinha uma história que Deus já tinha preparado. Na verdade, eu entendo que essa história se passou comigo para que eu pudesse testemunhar do que Deus fez na minha vida. E com uma trajetória incrível. Aliás, a sua trajetória é marcada de momentos emocionantes. Você, aliás, é filho de uma família humilde, já que você estava falando na sua mãe. Sua mãe é ex-feirante, seu pai ex-lavrador e são vencedores também, Vencedores, eu tenho um exemplo extraordinário dentro de casa. Eu me orgulho da minha mãe, me orgulho dos pais que eu tenho. Eles me deram a criação de cidadão que eu sou, né? A mamãe, ela teve barraquinhas no Mercado Central, depois foi vendedora, crediarista, então ela passou por toda essa luta aí na sua mocidade, na sua juventude. Eu tenho essa história dentro de casa. E teu pai também. O papai, ele era office boy, aí de office boy ele foi a vendedor, e aí empatou com meu tio, ficou vendedor. Aí meu pai passou a gerente e meu tio continuou vendedor, que foi quem arrumou um emprego para ele. Depois virou um grande empresário. Eles têm vários cursos acadêmicos. Exatamente. O papai, ele tinha uma formação tecnóloga em administração, mas depois ele fez psicanálise e teologia. O papai também é um profundo exímio conhecedor da Bíblia Sagrada. A minha mãe é formada em teologia, em pedagogia e hoje é estudante de administração, né? Então, olha só, que eu bacana. tenho exemplos dentro de Você casa. tem uma irmã, não é? Tenho uma irmã, a Sara, né? Você tem um filho? Tenho um filho, Samuel. O Samuel tem quantos anos? Samuel tem 6 anos. O nome da tua noiva? Mariana. Teu pai? Petrônio. E a tua mãe? Rosângela. Pra falar o nome de todo mundo. Gente, são só cabelos brancos que ele tem desde 19 Desde 6 anos de idade. É mesmo? Começaram aos 6 anos de idade e isso se tornou uma marca, talvez, para não ser conhecido até no tempo do colégio. Você foi impactado pela falta de condições dignas na Vila da Paz, ainda muito garoto, quando seus pais faziam um trabalho missionário lá, no auge da ocupação da Vila da Paz. Exato. Na verdade, meus pais, eles, assim como eu falei no começo, eles foram para uma igreja do Monte Castelo. E lá o pastor da igreja do Monte Castelo, o pastor João José, foi ordenado a abrir um trabalho na Vila da Paz assim que começou a ocupação em 1987. E um casal da igreja foi destacado para acompanhar o pastor nesse trabalho, que foram os meus pais. Né? Aí eles foram levar Eles foram e levaram. Então eu me deparei com aquela realidade da Vila da Paz, ainda no começo a situação subhumana, então aquilo mexeu comigo muito. Eu carrego comigo todas as lembranças da Vila da Paz ainda sem um mínimo de condições necessárias para abrigar os moradores que ali viviam, aquelas casas de barro que nós inclusive ajudamos a erguer de alguns moradores, ajudamos a construir casas de taipa, casas de todos os tipos, aquelas ladeiras da Vila da Paz, aquelas grotas que ainda hoje... Foi a tua primeira experiência com política pública, ainda foi, criança, ainda né? de 3 para 4 anos de idade, Com convivi com aquela pais, realidade, né? Nós passamos lá 7 anos, 9 anos, perdão. 9 anos, então foram 9 anos de convivência, ajudando pessoas a irem ao hospital, ajudando pessoas com cestas de alimento através da igreja. Agora, você sempre foi líder na escola, na igreja, no trabalho, como bancário. Você passou em 4 vestibulares, 5 vestibulares, né? 5 vestibulares. 4 concursos públicos. 4 concursos. Você atuou de maneira decisiva em várias eleições para o Sindicato dos Bancários. Você percorria o estado todo com os bancários. Quer dizer, você tem isso desde cedo. Inclusive, você me disse que foi o Urias Moura, nosso colega aqui, diretor na Rede Meio Norte, que foi o primeiro a dizer para você ainda vai ser um político. Porque hoje você percebe que a liderança, ela tá dentro de você. Mas eu não sabia. Às vezes as pessoas me perguntam, Tiago, tu é de família política? De onde foi que surgiu? Eu não tenho. Na minha família nunca, antes de mim, nunca tinha havido um candidato a coisa nenhuma, né? Então essa questão de liderança foi surgindo, só que eu particularmente não percebia. Eu quero até aqui contar um detalhe para você. O cabelo branco ajudou um bocado, né? Porque eu era destaque. Eu era destaque no meio da minha faixa etária. Todo mundo conhecia o Tiago. Então, eu desde a 6ª série no diocesano, eu fui eleito líder de turma até o 3º ano do ensino médio. E eu na verdade, nem cursei direito o 3º ano, porque passei no vestibular ainda no 2º ano. Mas todos os anos eu era eleito líder de turma sem nem ao menos me candidatar. Na universidade do mesmo jeito, no mesmo CA, jeito. né? Eu sempre participei dos movimentos sociais, eu sempre participei dos movimentos grevistas, lutando pelos interesses da categoria. E naquela luta pelo interesse da categoria, eu fui escolhido como representante da minha agência para delegado sindical, eu fui escolhido como cipeiro da agência.
e participando ativamente das eleições do sindicato. Está aí hoje, Thiago Vasconcelos, primeiro mandato, mais de 5.000 votos, descobriu a política como política pública muito cedo, você viu, e aí tem um jogo de cintura que é espetacular, que tem essa liderança, não só como jogador de futebol quase profissional, e está fazendo um trabalho que está chamando muita atenção, tanto que você está de olho nas eleições de 2014. Vamos falar primeiro do mandato na Câmara? Você tem vários projetos de lei, né, aprovados e tem muitos requerimentos. Me fala um pouco, faz rapidamente uma avaliação dessa tua situação. O meu desejo, quando assumi a Câmara Municipal de Teresina, era não ser só mais um. Né? Eu cheguei lá para fazer a diferença. Eu estou lá representando aqueles aproximadamente 5.400 eleitores que confiaram, que me deram esse voto de confiança. Então, eu estou representando você e as demais pessoas. Então, dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Eu me afastei da Caixa Econômica para me dedicar exclusivamente. Tiago, nós falamos muito pouco de política, foi de propósito, porque acho que a trajetória das pessoas não se resume ao que elas estão fazendo agora, mas o que elas passaram, o que elas viveram. Foi muito bom conhecer mais sobre você. A gente espera que os nossos telespectadores aí tenham se identificado, tenham visto em você um representante agora como homem público na Câmara e o futuro a Deus pertence. Né? Eu agradeço a você e eu digo que felicidade de poder abrir um pouco da minha vida, mas dizer que acima de tudo isso que eu vivo, eu sei que está no controle, nas mãos de Deus, foi Ele que me colocou aqui e eu zelo por fazer a vontade dele na minha vida. Isso está bem claro na sua conversa. Muito obrigada pela entrevista. 43 Esse é o número.